Habilidades mentais. As habilidades mentais são habilidades que todos nós temos. É isso que diferencia, em grande parte, o ser humano dos outros animais, dos seres vivos, dos outros seres vivos, porque nós temos essas habilidades mentais superiores. Quais são essas habilidades mentais? Pois bem, nós temos a habilidade da imaginação, nós temos a habilidade da memória, razão, temos a vontade, temos também a intuição, temos a percepção. Então, vamos trabalhar com 6 habilidades mentais. Estas 6 habilidades são as principais que você pode identificar em você, no seu dia a dia, e nos seus clientes, nas pessoas que você trabalha, que você atende. E se você está num processo de mudança pessoal, num processo terapêutico, num processo de transformação, saiba que sempre essas habilidades mentais estarão envolvidas. Então vamos lá. Digamos que a gente vai colocar numa ordem. Lembrando, não é uma ordem que é obrigatória, mas para que a gente consiga entender, que fique mais fácil da gente assimilar, memorizar e compreender, podemos começar com a imaginação. Primeira habilidade mental, então, imaginação. Temos a capacidade de imaginar, usar a nossa mente para imaginar cenários, imagens mentais, filmes mentais. Você consegue imaginar diariamente, mesmo que você não saiba, você está sempre imaginando. Grande parte do que a gente chama pensar é justamente utilizar a habilidade mental da imaginação. Pois, pense, muitas pessoas estão com ansiedade. A pessoa começa a sentir ansiedade porque ela pensa que está com alguma doença grave. Ou ela acredita, pensa que vai morrer. Quando ela pensa que vai morrer ou ela pensa que tem algo grave, ela está imaginando, usando essa habilidade mental da imaginação para imaginar uma cena. Esta cena é mental, é imaginada, está no imaginário da pessoa, aonde ela está sofrendo, aonde ela tem uma doença grave, aonde ela provavelmente ali vai morrer, vai ter algum problema muito sério e vai morrer, e por isso o organismo gera hormônios do estresse e gera uma reação e a pessoa mantém essa ansiedade acontecendo. Então perceba que a experiência emocional do ser humano, a nossa realidade, vai sendo criada a cada momento. Criada por quem? Criada por nós mesmos. Só que em grande parte disso é inconsciente, é claro. Ninguém acorda de manhã, quase ninguém pelo menos, e já começa a criar sua realidade de maneira consciente. É isso que você está aprendendo aqui, como cada vez mais criar a sua realidade de maneira mais consciente, com sabedoria e também utilizando a habilidade da intuição, que vamos ver. Vamos lá, começamos com a imaginação. Então perceba que você pode imaginar a sua vida. Você pode imaginar uma vida maravilhosa, você pode imaginar o cenário de vida que você deseja viver, você pode imaginar o seu corpo com saúde, você pode imaginar o seu corpo curado, você pode imaginar uma nova realidade financeira para você, um novo trabalho, você pode imaginar morar em outra cidade. Perceba que você tem liberdade para imaginar no mundo das ideias. Toda a realidade, ela acontece 2 vezes. Primeiro, ela acontece no plano mental, na imaginação, no campo das ideias. Você pensa, você imagina algo e depois ela se manifesta no plano físico. Um livro, por exemplo. Estou aqui com este livro na mão. Este livro primeiro foi uma ideia. O autor imaginou escrever um livro. A partir da imaginação, dessa habilidade mental da imaginação, ele usou as outras habilidades mentais para entrar em ação e finalmente temos um livro que podemos ler. Então perceba que tudo na sua vida e na vida dos seus clientes, as pessoas que você vai atender, primeiro passa no plano mental. Então, a habilidade mental da imaginação é a primeira habilidade para você anotar e perceber como você está usando essa habilidade. Você está usando a sua imaginação para imaginar saúde, bem-estar, bons relacionamentos, prosperidade? Como você está imaginando? Perceba que muitas pessoas que vão procurar você num ambiente terapêutico ou de coaching, de consultoria, de mentoria, eles estarão, perceba, você pode mapear isso, eles estarão utilizando a sua imaginação de uma maneira negativa. E o que é utilizar essa habilidade da imaginação de maneira negativa? É justamente imaginar doenças, imaginar tragédias, imaginar que tudo vai dar errado, imaginar que ela tem um problema muito sério. E aí a gente passa para a segunda habilidade mental, que é a razão. Perceba que o seu cliente, as pessoas que você vai atender,
ou você mesmo, às vezes não está usando a razão de maneira lógica, uma maneira racional, inteligente. Muitas vezes a pessoa tem um sintoma pequeno, por exemplo, digamos que é uma dorzinha de cabeça, a pessoa tem uma dor de cabeça, e ela imagina, olha que a imaginação negativa, que aquilo pode ser um tumor no cérebro, que ela está tendo um AVC. Então ela já não está usando também a razão, a habilidade mental da razão, porque racionalmente uma dor de cabeça não significa um AVC. Não significa que ela tem um tumor no cérebro. Primeiro é preciso avaliar, fazer os exames, e ela pode respirar fundo e pensar racionalmente que grande chance daquilo ali ser apenas uma enxaqueca, talvez ela esteja desidratada, talvez não está se alimentando bem, talvez não dormiu direito, apenas isso. Mas a imaginação negativa somada com a falta de razão, de lógica, leva a pessoa a sofrer com ansiedade, síndrome do pânico. Então vamos lá, a depressão também. Por quê? Temos a habilidade mental também da memória. Imaginação, razão, memória. Muitas pessoas estão usando a sua memória de maneira muito negativa. A pessoa lembra imagens mentais, lembra? Imaginação, campo mental, memória é uma imagem mental do passado, certo? Você está lembrando. E a pessoa às vezes fica todos os dias lembrando de algo que aconteceu negativo, de algo ruim, e ela não conseguiu extrair a lição, ela não conseguiu ressignificar aquele acontecimento, ela ainda não aprendeu a lição, a bênção que tem ali naquela experiência, e continua ressentindo, sofrendo. Então grande parte das pessoas tem problemas com a habilidade mental da memória. São memórias negativas e a pessoa fica revivendo aquela cena, aquele filme mental, todos os dias da sua vida e se sentindo mal com aquilo. Pode ser uma experiência da infância, pode ser uma rejeição, pode ser um abandono, pode ser um acidente, algo traumático que aconteceu, uma traição, uma mentira. E a pessoa revive aquela memória todos os dias. Então o mau uso da memória prejudica também o nosso bem-estar e o bem-estar do seu cliente. Então a habilidade mental da memória ela é importantíssima. E é importante que a gente ajuste, faça uma configuração, uma limpeza das memórias, e aí tem várias ferramentas de limpeza de memória, para que você possa ter as lições, para que você possa ter os aprendizados, a sabedoria do que aconteceu, mas não ressentir de maneira negativa, não se vitimizar, não sofrer com o que aconteceu, mas sim aprender a lição daquilo que aconteceu e guardar apenas as memórias que vão empoderar você, memórias que vão trazer lembranças de vitória, de superação, de aprendizagem, porque se você está vivo, você tem sim milhares e milhares de experiências de vitória, de superação, você sobreviveu. E se você sobreviveu, você é uma pessoa vitoriosa. Então já vimos que imaginação mal utilizada gera problema, imaginação bem utilizada gera a criação da sua nova realidade, a sua realidade desejada, o cenário de vida que você quer. Então comece a imaginar quem você quer ser. Imagine o seu corpo saudável, imagine o seu cenário de vida, imagine a casa que você quer morar, a profissão, a carreira, as pessoas que você quer se relacionar, os lugares que você quer visitar. Imagine tudo o que você quer viver. Use a imaginação de maneira poderosa. E depois, utilize a razão, racionalmente, logicamente, pense o que você pode fazer hoje, quais são os recursos, quais são as causas que você vai colocar em ação para gerar esses efeitos que você quer. Lembre-se que vivemos num universo com leis, e uma das leis é causa e efeito. Então, se você quer o efeito saúde, você vai trabalhar e focar sua energia nas causas que levam à saúde. Você vai aprender mais sobre mentalidade, você vai aprender mais sobre boa alimentação, você vai aprender mais sobre a importância da atividade física, dos exercícios, do movimento. Você tem muito o que aprender e aprender de maneira agradável, porque quando você gosta de aprender, quando você se apaixona por este processo das causas, que sabe que vai levar para o efeito que você deseja, que é a saúde, que é a sabedoria, que é o bem-estar, o seu dia a dia se torna mais leve, fica muito mais fácil de viver, fica muito mais fácil de sentir bem-estar. Então, imaginação, razão, memória. Qual é a próxima habilidade? A habilidade da vontade. A vontade se mistura, não só a força de vontade de querer, mas também a vontade é o foco, é você conseguir manter aquilo que você deseja, a sua imaginação positiva, a sua imaginação de saúde, você conseguir manter aquele pensamento firme, você conseguir manter constância naquele pensamento. Se você decidiu, por exemplo, que quer ser saudável, que quer ser uma pessoa próspera, é você imaginar todo dia
É você manter na sua mente esse pensamento de ser uma pessoa saudável, de ser uma pessoa próspera. Você manter o objetivo, ter clareza nessa imaginação, que é justamente o seu alvo, a sua meta. Qual é o seu objetivo? Lembre-se, é muito importante para você e para o seu cliente, a pessoa que você está atendendo, que você ajude a pessoa a estabelecer um objetivo. Um barco que não sabe para onde vai, acaba indo para qualquer lado, certo? Então, se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. É muito importante estabelecer um objetivo. Então, você estabelece o que você realmente quer. Qual é o seu objetivo? Usa a imaginação para estabelecer esse objetivo. Eu quero ser saudável, eu quero ser próspero, eu quero ter esta carreira, eu quero ter este faturamento, eu quero ter este tipo de relacionamento. Estabeleça a realidade que você deseja viver. E com a habilidade da vontade, você vai manter no seu pensamento, manter na sua consciência, você vai manter vivo todos os dias da sua vida este pensamento, esta ideia, este objetivo. Porque se você estabelece um objetivo hoje e não pensa mais dele ao longo do ano, só vai pensar no ano que vem, ele fica fraco. Você não vai ativar as forças da lei da atração, da lei da manifestação, você não consegue agir num objetivo fraco. Então, a habilidade da vontade, ela justamente mantém, ajuda a sustentar o seu objetivo. Você consegue manter clareza neste rumo onde você está indo. E aí, junto a isso, temos a habilidade também da percepção. Percepção também é a maneira que você interpreta, que você percebe as coisas. Lembra que eu falei da memória? A habilidade mental da memória sempre vai estar envolvido no processo de mudança pessoal. A memória, quando você percebe algo que aconteceu como negativo, a pessoa tem sentimentos de baixa frequência, negativos, vai se tornar vítima daquela situação. Quando você ressignifica, interpreta o que aconteceu de uma nova maneira, você vai se empoderar, você vai ter mais poder pessoal, você vai se tornar mais sábio. Então, o que aconteceu, tudo que está na sua memória ou na memória do seu cliente, foram fatos, foram experiências. Foi bom ou foi ruim? Depende. Depende da maneira que você vai ressignificar. Depende do significado que você dá. Depende do significado e da emoção, da reação emocional que a pessoa está tendo em relação ao fato que aconteceu. Os fatos são neutros, são experiências no universo. Tudo, lembre-se, tudo está na ordem divina. Tudo está sob a ordem divina. Então qualquer acontecimento, mesmo que você pode achar que foi terrível, está na ordem divina. E aconteceu porque tinha que acontecer. Por mecanismos de leis universais que a gente não compreende ainda totalmente aquela experiência aconteceu. Aquela experiência é boa ou ruim? Depende da sua percepção, depende da sua interpretação. E o nosso trabalho de evolução, de transformação pessoal e o seu trabalho como terapeuta é ajudar, é facilitar com que a pessoa tenha novos significados, uma nova interpretação. Por exemplo, uma pessoa perde o emprego e ela fica triste, perdi o emprego. Não tenho mais agora como sustentar minha família. Estou numa situação extremamente difícil e essa pessoa pode se deprimir e sofrer porque perdeu o emprego. Mas se ela de repente percebe que perder o emprego é uma oportunidade para ela agora começar um negócio próprio, ou é uma oportunidade para ela conseguir um emprego que vai pagar 2 vezes mais do que ela ganhava no outro, se ela perceber que perder o emprego significa ganhar uma oportunidade de se reinventar e realizar sonhos que antes ela estava deixando e conseguir de repente uma nova vida melhor do que aquela no emprego, se ela percebe, veja bem, percepção, percebe este fato de sair do emprego como algo positivo, algo que permite com que ela cresça, ela vai crescer, ela vai melhorar. Então percebe que a interpretação do fato, negativo, positivo, é a pessoa quem vai dar. E você está o tempo todo criando percepções. Então, se você tem um livro para ler, por exemplo, o livro ele é neutro, ele está aqui. Uma pessoa pode olhar para o livro e dizer, ai, que saco, que droga, ler esse livro é tão cansativo, me dá sono, eu não gosto de ler. Ai, tenho que ler este livro aqui para uma prova, que coisa ruim. Esta pessoa não vai motivar, ela talvez nem leia o livro porque ela está trazendo sofrimento, está interpretando a leitura do livro como algo negativo.
Agora imagina outra pessoa que pega o livro e percebe, nossa, esse livro tem muito conhecimento, este livro o autor colocou aqui muita sabedoria, este livro vai me revelar alguma chave, vai me revelar princípios de sabedoria, vai me ajudar a entender o universo. Este livro aqui, ó, cada página que eu leio eu aprendo, eu cresço e eu estou transformando a minha vida. Este livro é uma ferramenta maravilhosa para minha transformação pessoal. Qual desses dois você acha que vai ler o livro e vai se beneficiar? Pessoa negativa ou positiva? Então, perceba que a percepção, a interpretação dos fatos é uma arte, é uma ciência, e você como terapeuta, como pessoa focada no seu desenvolvimento pessoal, é interessante que você aprenda essa arte de ressignificar, de dar significados positivos, significados afirmativos para qualquer fato. Uma pessoa pode ter passado por uma guerra, pessoas que passaram pelo campo de concentração, experiências terríveis de muita dor. Algumas pessoas ressignificaram aquela experiência e depois viveram vidas maravilhosas, a partir da sabedoria, da experiência que tiveram naquela experiência que foi dolorosa, sim. É claro que algumas experiências vão doer, mas o sofrimento ao longo da vida não é obrigatório. A dor, sim. Se a gente botar a mão no fogo, vai queimar. Algumas experiências traumáticas vão doer fisicamente. Mas o sofrimento emocional, ele não precisa acompanhar a vida da pessoa. Assim que você aprende a lição daquele fato, assim que você percebe que tudo está na ordem divina, você limpa as memórias, você traz apenas o aprendizado, a lição, a sabedoria. E aí você permite que essa memória se vá, limpa, neutra. O passado serve como lição, aprendizagem, experiência. E não para ficar reencenando e revivendo e ressentindo os sentimentos de vitimização, de abandono, de rejeição, certo? E por último, dessas 6 principais habilidades mentais, temos a intuição. A intuição é essa habilidade que está além das palavras, além da razão. Porque com a habilidade da razão, você consegue pensar logicamente, você consegue estabelecer planos, você consegue fazer uma planilha, fazer uma lista. A razão ela é muito importante no dia a dia. Mas a intuição, ela nos traz algo de uma sabedoria maior. A intuição muitas vezes vai nos trazer as respostas, a solução para os problemas que a gente não consegue apenas com a nossa razão. Então, estar aberto para a intuição precisa que a gente silencie, que a gente se acalme. Você pode toda noite antes de dormir pedir que o seu subconsciente traga, que a sua intuição revele para você quais as melhores escolhas, quais são os melhores caminhos a seguir, qual é a resposta, que traga alguma ideia para você avaliar. Então, entre mais em contato com a sua intuição, pratique. É muito bom estar próximo da natureza, silenciar a mente, meditar ou orar. A intuição, alguns autores dizem que a intuição é como se fosse um sussurro de Deus. Ela é suave, ela é como uma brisa. E a intuição é muito poderosa. Então, essas são as principais habilidades mentais. Identifique e observe no seu dia a dia como você está usando a sua imaginação. E utilize ela para imaginar coisas positivas. Como você está imaginando, como você está usando a sua memória? Limpe essas memórias e mantenha na sua mente memórias positivas, memórias de vitória, memórias de superação, memórias de tudo quanto você já aprendeu nesta vida. Como você está usando a sua razão? Procure ser uma pessoa mais lógica, mais racional. Procure observar, aprender, ler os dados. Procure se informar mais com elementos de informação que ajudem você a decidir com mais razão, usar a sua razão. E percepção, comece a perceber o mundo com novos olhos, com significados de crescimento, de aprendizagem. Utilize a habilidade da sua vontade para manter sempre vivo aquilo que você deseja, para manter sempre vivo o foco naquilo que você quer, na saúde, na prosperidade, na paz interior e, claro, sua percepção e a sua intuição. A intuição é uma dádiva, é um dom. Então, aprenda, ouça mais a sua intuição. Sinta-se, torna-se mais intuitivo. A sua intuição vai revelar para você coisas que a razão sozinha não consegue. Então, é isso. Pratique, fortaleça e utilize as suas habilidades mentais.